Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui para vocês trazendo uma palavra. E confesso para vocês que para gravar essa palavra, essa mensagem, eu nem ia gravar sobre esse tema. Eu estava sentando aqui para falar sobre uma outra coisa que eu vou deixar um pouco mais para frente, mas Deus me incomodou de uma forma para poder falar sobre isso. Talvez por circunstâncias que esteja acontecendo, igual eu sempre falo, né? Eu gosto de gravar coisas que eu posso presenciar, experiências que eu passei, é, para que eu não possa estar falando besteira, vamos colocar assim. Claro que eu oro a Deus, busco referências bíblicas, porque tudo que eu falo é à luz da Bíblia, não falo sobre achismos, beleza? E já pedi para vocês se inscreverem no canal, se você não é inscrito, curtir e compartilhar, que vai ajudar bastante o canal a crescer e o YouTube a divulgar e levar essa mensagem para mais longe, beleza? E se você está assistindo esse vídeo, também compartilha com um amigo, como vocês estão vendo aí o título já, né? Com o pai ou com o filho, né? Então, vamos lá, vamos pro vídeo. Briga entre pais e filhos. Quem tá certo, quem tá errado? Que a Bíblia fala sobre isso, não é mesmo? E muitos, agora eu vou puxar um pouquinho para a sardinha dos filhos. Muitos pais, eles gostam de usar a Bíblia para, na sua cosmovisão, do jeito que eles gostam de enxergar, eles pegam textos específicos, tudo para poder justificar algumas atitudes e para poder meio que obrigar o seu filho a obedecer, vamos colocar assim. Claro que a obediência é um dever do filho, sim, mas o jeito que fazem é meio controverso essa situação. Mas, se formos olhar por versículo, vamos colocar assim, só por citar versículos, existem os dois lados da moeda. Do jeito que a pessoa pode citar aquele velho versículo, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Podemos usar um outro lado da moeda. Por exemplo, em Efésios, eu até anotei aqui, uma versão que é a linguagem de hoje, que eu gosto muito dessa versão, diz assim: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Em Salmos também, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E muitos pais, eu falo porque já presenciei recentemente, já presenciei no passado, escuto muitas pessoas falando, falar essa criança ou esse adolescente, uma praga, né? Falam de forma a qual meio que condenam seus filhos a meio que castigá-los ou falar que tudo que dá na vida é errado é por causa dele. Isso não é correto. Eu vou citar agora o texto base desse vídeo, que é em Lucas 15. É uma parábola bem conhecida, é a parábola do filho pródigo. E a gente sempre escuta essa parábola para poder, de forma a qual reconquistar aquela pessoa que estava perdida, de como devemos abraçar a pessoa que se arrependeu, não é mesmo? Mas eu lendo essa parábola, pesquisando sobre o tema, sobre o assunto, orando a Deus, eu consegui ver essa parábola de uma outra forma, como deve ser o ensinamento ou a relação entre pai e filho. Se você que não conhece essa parábola, não vou falar tudo que senão fica muito grande, mas está em Lucas 15, vocês vão ler, vocês podem ver que é bacana a parábola. Eu vou explicar aqui o significado da qual Deus colocou no meu coração, uma visão que eu acredito que é válida essa forma de pensar. Vamos lá. O pai, quando o filho mais novo pede a sua parte da sua herança, ele não questiona. Ele simplesmente pega, dá ao filho e vai. Aí a gente parando para pensar por que o pai fez isso, né? Provavelmente, agora pensando nas entrelinhas da Bíblia, isso não foi algo novo. Já deve ter acontecido antes, o pai falava não, o pai tentou aconselhar, mas mesmo assim o filho era insistente e quis ir. E o pai permitiu. O pai ele ensinou o filho tudo que tinha para ensinar, botou nos caminhos, todos os ensinamentos, e mesmo assim o filho quis partir para o mundão, vamos colocar assim. Colocou sua roupa na mala, pegou o dinheiro, o cheque lá do pai, depositou na conta e partiu, festa, balada, foi curtir. E o pai ficou em casa junto com o irmão mais velho. E mesmo assim, eu acredito que o pai a todo momento estava sim em oração pelo filho. E o filho curtindo.
Até que chegou um momento, que é conhecido por todos, a qual o filho ele perde tudo, ele quebra a cara, ele se encontra em uma situação miserável, vamos colocar assim, e decide voltar para casa, né? Mas quando ele voltou para casa, ele sabia que o pai dele iria acolher, ele sabia que era implícito isso, não é? Que o pai poderia sim recebê-lo na sua terra, mesmo como servo, igual é dito na Bíblia. Só que quando ele volta, o pai, ele recebe o filho, ele corre em direção ao filho e abraça. E eu pesquisando sobre isso, esse ato de correr na cultura judaica, né, vamos colocar, da onde eles eram, né, é algo vergonhoso, ou seja, um senhor de terra não poderia correr em direção ao seu filho, mas ele não se importou, ele foi até o filho, o abraçou, o acolheu. E vendo esse ponto de partida, podemos ver que o pai, ele ensinou, ele se manteve firme em casa, ele provavelmente estava, como eu falei, orando pelo seu filho. E quando o filho vem, ele não pensa duas vezes, ele o acolhe, ele não joga na cara os erros do filho, ele é um porto seguro para o filho pôde voltar para casa. Ao invés do filho ficar no mundo sofrendo, com vergonha dos seus erros, o pai o recolheu, o tomou para si como filho, não como servo, igual ele achou que seria, e voltou para dentro de sua casa. Nós vemos aí um exemplo de pai incrível, vamos colocar assim, às vezes até fora do normal. Por mais que pais e mães hoje, muitos passam até por mais coisas do que isso. Mas eu estou colocando em ponto a partir daquele pai, hoje, se você é pai ou você é filho, vocês vão estar me entendendo, a qual quando o filho erra, ao invés do pai tentar corrigi-lo de forma a qual deve ser realmente corrigido, ensinando, e se o filho quiser, mesmo assim, estou falando dos filhos maiores de idade, tá, gente? Não estou falando do adolescente que não tem vontade própria, não. Quiserem errar, o pai ele tem que permitir esse erro, afinal o filho já é adulto. Claro que com suas ressalvas, né? Mas se você é pai, você ensinou seu filho, o filho quer continuar no erro, infelizmente, você tem que permitir, você continua sendo pai, ele continua sendo filho, não existe ex-pai e ex-filho, é para sempre. E você vai ensinar, continuar, né, orando, intercedendo pela vida do seu filho, para que quando ele estiver lá longe e precisar, ele possa voltar sim para casa e você possa acolhê-lo. Ao invés de você amaldiçoar a vida do seu filho, já condenando as atitudes, falando que ele vai ser isso ou vai ser aquilo, que tudo vai dar errado na sua vida, você como pai, eu também sou pai, nós devemos nos manter firmes, sendo um porto seguro caso eles precisem voltar, intercedendo e orando pela vida deles. Mas agora, antes que falem que eu estou fazendo esse vídeo para incentivar a rebeldia dos filhos, não. Para você que é filho, cara, toma vergonha na sua cara e comece a obedecer aos seus pais. A obediência do pai para o pai e a mãe é algo que agrada a Deus. Está na Bíblia também, vou citar para vocês aqui agora. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Isso está em toda a Bíblia. A obediência é um mandamento, sim. Então devemos obedecer, honrar. O honrar aqui é muito mais do que obedecer. O honrar na Bíblia é não deixar com que os seus pais caiam em desgraça, vamos colocar assim. Honrar o nome do seu pai, é não deixar ele ser mal falado, é defender o seu pai através de suas ações também em sua vida. É você ser exemplo para que pessoas possam reconhecer os seus pais através de sua vida. Essa é a questão do honrar. Então, temos que sim honrar os nossos pais. Já falei isso com minha mãe, já falei isso com meu pai. Queria eu poder voltar no tempo para poder mudar muita coisa que eu fiz. Eu nunca fui um filho rebelde, isso eu tenho todo orgulho de falar. Mas eu sempre bati muito cabeça, principalmente com minha mãe. Acho que por sermos pensamentos muito iguais, personalidades iguais, a gente sempre bateu muito cabeça. Mas eu queria muito poder voltar no tempo para poder mudar isso. Hoje, sendo pai, claro, meu filho é novo, não passei por essas situações ainda. Mas eu queria muito poder voltar no tempo. Colocar na balança quem está certo, quem está errado, entre pais e filhos, quem ganha é só o diabo, cara.
Ninguém ganha dentro do lar cristão, dentro de uma briga de pais e filhos. Não vai ter vencedor. Um dos lados vai ser machucado, um dos lados vai ser prejudicado, e quem ganha isso é o diabo. Você, pai, fazer com que seu filho sofra pressões psicológicas, físicas também, não estou falando que você não deve corrigir. Deve sim, a Bíblia ensina a correção, mas de maneira errada, vai fazer com que o seu filho se rebele, não só com você, mas contra Deus também. Você vai fazer com que ele se afaste dos caminhos. E você que é filho, que não obedece aos seus pais, você vai viver uma vida de libertinagem tão grande que isso vai te afastar de Deus também. Uma coisa sempre vai levar a outra. Ninguém ganha nessa situação, beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender onde eu quis chegar nesse vídeo. Sabedoria para os pais da forma qual corrigir e falar com seus filhos. Filhos, muita atenção, obediência aos seus pais, que isso vai gerar bênção na sua vida no futuro, beleza? Tudo se resolve à base da luz da Bíblia de Deus. Que Deus abençoe vocês. Curta e compartilhe esse vídeo. Aguardo vocês na próxima.